A história começa com o herói Hyuga e sua equipe de confiança diante dos portões da imensa fortaleza do Lorde Demônio. Pouco antes da batalha final, eles se animam, prontos para a missão derradeira. Os portões do castelo rangem lentamente ao se abrir, e múltiplos olhos sinistros os encaram da escuridão. Ao entrarem, são logo recebidos pelo arrogante general do Lorde Demônio, Yuki, que não perde tempo zombando, dizendo que são fracos demais para qualquer ameaça. Sem hesitar, o mago do grupo lança um feitiço flamejante direto nele, mas Yuki desvia sem esforço. O espadachim ataca em seguida, buscando um golpe rápido, mas Yuki desvia com facilidade e acerta um chute potente no estômago, mandando-o pelos ares. Sem recuar, a maga de suporte Cecília lança um buff em Hyuga, e ele imediatamente libera seu golpe supremo, Excalibur, mas Yuki responde com um feitiço sombrio abissal e os dois poderes colidem num choque deslumbrante. Apesar do esforço de Hyuga, Yuki o supera, eliminando o grupo inteiro sozinho. Com a equipe toda derrotada, Hyuga cai no chão, vencido, se perguntando se era o fim de tudo. Ele então apaga, só para Yuki, por incrível que pareça, começar a curar a todos no chão, mas então seus olhos caem em Cecília e ele congela. Ela está absolutamente deslumbrante, e ele não consegue parar de olhar. Bem nessa hora, os subordinados de Yuki aparecem e perguntam se devem dar o golpe final nos heróis. Pego em flagrante admirando o rosto de Cecília, Yuki fica sem graça enquanto seus subordinados começam a provocá-lo. Irritado, ele ordena que deixem os heróis inconscientes discretamente perto de um assentamento humano, murmurando um adeus relutante à sua princesa caída. Um mês depois, Yuki é convocado aos aposentos do Lorde Demônio. Seu principal assessor, Zequiel, pergunta quantas vezes esses heróis voltaram para mais, e Yuki responde secamente que já foram 13 vezes. Zequiel zomba, chamando-os de perdedores sem noção que não sabem a hora de parar. O Lorde Demônio então pergunta por que Yuki simplesmente não acabou com eles. Yuki dá de ombros e diz que aqueles patéticos aspirantes nem valem a pena matar. Ouvindo isso, o Lorde Demônio sugere deixar os subordinados de Yuki resolverem. Mas os olhos de Yuki se contraem, pois ele sabe que seus homens não sobreviveriam contra a equipe de Hyuga, e também não quer que Cecília se machuque. Então, com uma mistura de orgulho e proteção, ele se oferece para eliminá-los pessoalmente. O Lorde Demônio sorri silenciosamente, dando sinal verde a Yuki. Ao sair da sala do trono e voltar para seus aposentos, um peso se instalou em seu peito. Ele não pôde deixar de se preocupar com o destino dos heróis. No fundo, ele entendia que era o único forte o suficiente para enfrentá-los. E se não o fizesse, eles teriam o poder de matar o Lorde Demônio por conta própria. Com isso em mente, ele se viu incerto sobre qual passo dar em seguida, especialmente com o domínio do Lorde Demônio sobre o mundo se apertando a cada dia. No dia seguinte, os heróis apareceram no castelo do Lorde Demônio mais uma vez. Depois que Yuki repeliu sem esforço o espadachim e Hyuga, a maga de ataque, Mekana, avançou para retaliar. Sua primeira barragem de magia foi bloqueada sem muito esforço, mas logo depois, ela lançou um feitiço de acompanhamento em completo silêncio, pegando-o de surpresa. Ainda assim, Yuki conseguiu reagir a tempo, e a pura velocidade de sua defesa deixou Mikana atordoada. De lado, Yuki viu Cecília curando seus companheiros e a visão o fez corar por um momento. Ele caiu na risada e começou a zombar dos heróis por suas tentativas inúteis de derrubá-lo, mas Hyuga não recuava e liberou um poderoso feitiço Excalibur num último esforço para pará-lo. Infelizmente, Yuki suportou a explosão sem piscar e disse-lhes claramente que nunca teriam chance contra ele. Mesmo assim, Hyuga manteve-se firme, dizendo que não tinham escolha a não ser continuar se quisessem derrotar o Lorde Demônio. Então, do nada, Yuki apontou direto para Cecília e disse que os deixaria passar, só se a deixassem para trás. Hyuga rejeitou a ideia imediatamente, mas Mikana, tentando ser pragmática, considerou a oferta. Argumentou que Yuki tinha força para eliminá-los quando quisesse, então deveriam aproveitar a oportunidade e focar na missão real. Hyuga ainda se recusava a deixar a curandeira para trás, mas Cecília se manifestou e disse que estava disposta a ficar. Com o coração pesado, o grupo seguiu em frente, jurando voltar por ela depois que derrotassem o Lorde Demônio. Assim que se foram, Cecília se virou para Yuki e exigiu saber por que ele a fizera ficar. Assumindo que ele estava louco por uma briga, ela rapidamente preparou um feitiço, mas Yuki levantou as mãos e se rendeu, pedindo para conversar. Ela questionou por que ele se apresentava como um cavalheiro se planejava matá-la de qualquer jeito. Ele simplesmente respondeu que se realmente a quisesse morta, ela já teria sumido há muito tempo. Baixando a guarda lentamente, ela respirou fundo e perguntou o que ele realmente queria. Yuki reúne a pouca coragem que lhe resta e confessa que se apaixonou por ela no momento em que a viu, admitindo que quer ficar com ela. Cecília fica completamente pega de surpresa, mas depois de pensar bem, ela o rejeita gentilmente, mas com firmeza. A rejeição atinge Yuki tão forte que toda a sua vontade de viver se esvai. Cecília assume que ele estava apenas tentando enganá-la, e se prepara para atacá-lo novamente.
Mas quando Yuki nem tenta se defender, ela interrompe o ataque no meio. Yuki a incita a continuar e acabar com ele, dizendo que não tem mais desejo de viver. Recusando-se a acreditar que alguém pudesse desistir tão facilmente, Cecília o pressiona pela verdade. Ele então explica que passou a vida inteira aprisionado dentro do castelo do Lorde Demônio, só sendo permitido sair para destruir vilarejos humanos, algo que ele nunca quis fazer. Atordoada, Cecília insiste que demônios são inerentemente maus. Yuki responde que, embora pareça um demônio, ele na verdade reencarnou de outro mundo. Ainda confusa, Cecília escuta enquanto ele explica que é humano por dentro, preso no corpo de um demônio. Percebendo que pessoas reencarnadas geralmente possuem poder avassalador, ela pergunta por que ele mesmo não derrotou o Lorde Demônio. Yuki explica que matar o Lorde Demônio o tornaria o próximo governante dos demônios, forçando-o a cometer atos horríveis contra a humanidade. E sentindo-se completamente encurralado, ele acreditava que seu destino era apodrecer na miséria dentro de sua cela para sempre. Mas isso mudou quando conheceu Cecília, cuja presença lhe deu esperança de que a vida ainda tinha sentido. Mas agora, com até mesmo essa última esperança se foi, Yuki acredita que não tem mais nada pelo que viver. Nesse momento, Cecília lhe diz que ele deve continuar vivendo e usar seu poder para proteger a humanidade. Ela acredita que ele pode encontrar outro propósito na vida e se oferece para ajudá-lo a escapar para o mundo exterior. Vários dias depois, o reino de Clarienos realiza uma grande celebração em homenagem aos heróis por sua vitória sobre o Lorde Demônio. O Rei Dart se posiciona diante deles, elogiando sua bravura em salvar o mundo de um grande mal e anuncia que um festival de 3 dias será realizado em sua homenagem. De um local escondido fora do reino, Yuki observa a celebração de longe. Sabendo que Cecília agora vive lá, ele decide se disfarçar de humano comum. Com uma expressão de dor, ele arranca seu chifre de demônio e entra no reino. Ao mesmo tempo, Mekana parabeniza Hyuga pela vitória, enchendo-o de alegria. Ele então se vira para Cecília para celebrar com ela, plenamente ciente de que o sucesso deles foi em grande parte graças aos esforços dela, fazendo Mekana se sentir excluída e ignorada. Não muito depois, Yuki entra na guilda de aventureiros da cidade para se registrar. O recepcionista preguiçoso Cramon solta um suspiro e puxa um formulário de registro. Assim que Yuki assina, Cramon entrega um novo cartão da guilda e explica o básico. Ele começará como aventureiro de rank F, o mais baixo, sendo esse o mais alto. Ele menciona que Yuki pode subir de rank completando missões, mas o avisa que geralmente leva pelo menos um mês só para chegar ao rank E. Antes de deixá-lo ir, Cramon diz para não perder o cartão e oferece um boa sorte sem muito entusiasmo. Depois disso, Yuki aceita uma enxurrada de missões e consegue ganhar moedas suficientes para alugar um quarto numa estalagem. Uma semana depois, ele retorna à guilda, onde o lugar está fervilhando de rumores sobre um novato subindo de rank na velocidade da luz. Enquanto isso, Yuki vai ao balcão e pede mais missões a Cramon. Cramon, claramente sem paciência para a papelada, o repreende para ir perguntar à recepcionista bonitinha ao lado dele. Mas Yuki recusa categoricamente, dizendo que prefere lidar com Cramon. Ignorando isso, Cramon de repente olha para Yuki e pergunta quem ele realmente é. Ele sabe muito bem que nenhum cara comum pula de rank F para D em apenas uma semana. Yuki se faz de desentendido, mas Cramon apenas suspira e diz que não pode acusá-lo de nada, já que ele tecnicamente não quebrou nenhuma regra. Bem nessa hora, uma garota usando um capuz entra na guilda e exige que Cramon cancele todas as missões pendentes de Yuki. Yuki se vira para ver quem é e instantaneamente reconhece Cecília. Cramon, pego de surpresa, se pergunta o que a heroína sacerdotisa está fazendo na guilda, mas ela rapidamente o silencia e então convida Yuki para ir com ela para uma conversa particular em sua casa. Enquanto viajam na carruagem de Cecília, Yuki não consegue deixar de se perguntar por que uma garota o levou para casa. Quando chegam à sua propriedade, um dos guardas vê Yuki saindo e imediatamente fica desconfiado. Ele aponta uma lança para ele e exige saber o que ele está fazendo com Cecília. Mas antes que a situação piore, ela desce e diz ao guarda que Yuki é um amigo. Outro guarda se aproxima e puxa o primeiro de volta. E Cecília leva Yuki para dentro para tomar chá. Uma vez lá, ela pede desculpas por não tê-lo encontrado antes, mas Yuki não se importa. Ele pergunta como ela conseguiu rastreá-lo numa cidade tão grande e ela diz que não foi difícil, pois ele ficou bem famoso depois de subir para o rank D em poucos dias. Então, do nada, ela pede para ele sair da guilda de aventureiros, deixando-o completamente surpreso. Ela continua explicando que depois que Hyuga derrotou o Lorde Demônio, as outras nações começaram a travar guerras por procuração para tomar o poder. Ela também diz a Yuki que Hyuga já está sendo cortejado por líderes mundiais, oferecido dinheiro, mulheres e mais poder do que ele jamais poderia desejar. Embora Yuki não consiga deixar de sentir um pouco de ciúmes do herói, ele também percebe que o cara é apenas um peão nas mãos de nações gananciosas. Cecília o avisa que com um poder como o dele, ele atrairá o mesmo tipo de atenção, talvez até pior. E como ele é mais forte que o herói, ela teme genuinamente que alguém tente usar sua força para conquistar o mundo. Yuki entende o ponto dela, mas ainda brinca que poder não paga aluguel. Cecília se oferece para contratá-lo, mas admite que não pode pagar alguém do calibre dele.
ela implora mesmo assim, só pra Yuki de repente pedir pra ela levantar a cabeça. Então, com confiança demais, ele diz que mesmo que a mulher mais linda do mundo se jogasse em seus braços, ele ainda a recusaria, pois seu coração pertence só a ela. Isso faz Cecília cair na risada, enquanto Yuki instantaneamente se arrepende de ter exagerado nas palavras. Um momento depois, a mãe de Cecília, Célia, entra na sala. Ela pede desculpas pela forma como seu guarda agiu e manda sua criada, Sofia, resolver a situação. E assim que Sofia sai, Célia casualmente menciona que Cecília já está recebendo uma tonelada de propostas de casamento. Os olhos de Yuki se arregalam, especialmente quando ele descobre que até Hyuga se confessou a ela. Mas Cecília rapidamente o assegura de que rejeitou o herói categoricamente. Vendo como o rosto de Yuki fica vermelho, Célia o provoca um pouco e pergunta sem rodeios se ele tem sentimentos pela filha dela. Então ela vai direto ao ponto, perguntando se ele está interessado em casar com Cecília. Pego completamente de surpresa. Yuki se pergunta se é algum tipo de pegadinha, mas Célia insiste numa resposta direta. Ele balança a cabeça e diz a ela que Cecília já o rejeitou uma vez. Ele explica que está trabalhando duro como aventureiro para que um dia possa pedi-la em casamento de forma adequada. Célia levanta uma sobrancelha e pergunta se ele está realmente recusando uma oferta tão generosa. Mas Yuki se mantém firme, dizendo que sempre respeitará os desejos de Cecília. Isso finalmente conquista a aprovação dela, e ela admite que foi um teste para ver se ele babaria pela oportunidade como um Zé Ninguém desesperado. E como ele não o fez, ela diz que ele é bem-vindo para visitar a casa deles a qualquer hora. Mais tarde, Cecília diz a Yuki que a mãe dela pode realmente gostar dele, e embora esta ideia o estresse um pouco, ele é grato pela chance que teve. Ele então pergunta se pode começar a chamá-la pelo primeiro nome. Ela concorda e até o chama pelo nome dele. Extasiado, Yuki solta um grito de alegria, sentindo que acabou de se aproximar um pouco mais de conquistar o coração dela. No dia seguinte, Yuki caça um basilisco para sua missão, deslizando por cada raio que ele dispara como se estivesse apenas aquecendo. Quanto mais ele desvia, mais a criatura surta, gritando como louca e avançando nele com fúria cega. Mas no instante em que chega muito perto, Yuki libera um feitiço de trovão tão brutal que ilumina a área como uma tempestade de raios, fritando o pássaro gigante na hora. Com zero urgência, ele se aproxima, arranca todas as suas penas uma por uma, e termina a missão como se não fosse nada. Bem nessa hora, um Dullahan aparece e momentos depois, uma arpia mergulha de cima, lançando um ataque em Yuki. Então, um segundo garoto corre para se juntar ao ataque, forçando Yuki a gritar e lembrá-los que ele costumava ser o líder deles. Quando finalmente reconhecem que o garoto é na verdade Yuki disfarçado, Duke exige saber por que ele desapareceu depois que o Lorde Demônio morreu. Os outros estão igualmente confusos, levando Yuki a finalmente explicar por que ele partiu tão de repente. Ele começa revelando orgulhosamente que se confessou a Cecília e foi brutalmente rejeitado. Então, ele lhes diz que agora está vivendo como um aventureiro humano. Todos os três demônios ficam atordoados, mas Yuki rapidamente lhes diz que estão livres para viver suas vidas sem ele. Mas nenhum deles está disposto a se afastar de seu antigo mestre. Eles estão curiosos demais sobre a garota que o levou a abandonar sua antiga vida. Yuki insiste para que fiquem para trás, avisando-os sobre as dores de cabeça de esconder suas identidades com disfarces convincentes, mas nenhum deles recua. Eventualmente, Yuki cede e concorda em deixá-los acompanhá-lo. Ele remove seus traços demoníacos um por um, mas quando Cecília descobre que Yuki chegou ao ponto de arrancar cada pena da pobre arpia, ela o repreende completamente por ser um idiota sem coração. Yuki admite que errou e pede desculpas para a diversão dos demônios, que o veem ser repreendido. Mais tarde, Cecília convida todos para sua casa para tomar um chá. Ela fica surpresa com o quão bem os três demônios conseguiram se misturar com aparências humanas. Duke explica que reatou a cabeça à sua armadura, enquanto Seek, a Pixie e Happiness, a arpia, abandonaram seus traços mais notáveis para se misturar à sociedade. Ele também diz a Cecília que Yuki era a verdadeira razão pela qual o grupo deles era tão relaxado e caótico. De volta ao castelo do Lorde Demônio, Zaikyu constantemente pressionava Yuki para trabalhar, mas Yuki sempre se trancava no quarto e recusava categoricamente, deixando o Lorde Demônio louco. Em certo ponto, Duke pensou que seria inteligente puni-lo, mas acabou tendo a cabeça arrancada pela ousadia. Desde então, ele tem sido leal a Yuki, e Cecília finalmente entende o quanto os demônios o respeitam. Bem nessa hora, Yuki percebe que os outros dois demônios não estão em lugar nenhum. Sabendo que não podem arriscar ser vistos, o grupo rapidamente parte para rastrear os desajustados desaparecidos. Ao passarem pelo pátio da mansão, encontram Seek enrolado e cochilando no colo de Célia. Yuki imediatamente pede desculpas por qualquer problema que seu amigo possa ter causado, mas Célia minimiza com um sorriso. Ela explica que estava apenas observando Seek enquanto ele brincava sozinho, e ele acabou adormecendo de exaustão. Yuki acena em compreensão, mas então pergunta onde Happiness foi, já que ela deveria estar com Seek. É quando Célia solta a surpresa de que Sofia já a havia encontrado e a levou para treiná-la como empregada.
A turma toda corre de volta pra dentro e confronta Sofia, exigindo saber por que ela sequestrou a amiga inocente deles. Assim que Sofia percebe que Happiness está com Yuki, ela admite que estava esperando uma nova empregada hoje e apenas presumiu que Happiness era a pessoa. Yuki pede desculpas pela confusão e diz a Happiness para ir em frente e trocar de roupa. Mas por alguma razão, ela recusa categoricamente. Em vez disso, ela se vira para Sofia e pergunta se pode simplesmente manter o emprego, deixando todos congelados em descrença. No final, o grupo parabeniza Happiness por conseguir seu novo trabalho. Enquanto se preparam para sair, Celia gentilmente diz aos demônios que são bem-vindos para visitar a qualquer hora. Então ela se aproxima de Yuki e sussurra baixinho que Cecília terá um dia de folga em breve, insinuando que ele deveria convidá-la para sair. Sorrindo como um bobo, Yuki concorda ansiosamente, empolgado que os pais finalmente estão dando sinal verde para um encontro de verdade. Na manhã seguinte, ele espera pacientemente no local combinado. Logo, uma carruagem se aproxima e Cecília sai usando um disfarce charmoso. Yuki a encara atordoado até que ela pergunta nervosamente se algo está errado. Ele rapidamente explica que os óculos dela o pegaram completamente de surpresa. Então ela o lembra que precisa ficar escondida. Afinal, todos na cidade conhecem o rosto dela. Ela pede desculpas por arrastá-lo para toda essa confusão, mas Yuki apenas balança a cabeça e promete que fará deste o melhor dia deles até agora. Os dois então passeiam pelas ruas movimentadas juntos. Enquanto caminham, Cecília avista uma padaria aconchegante e faz uma nota mental para voltar para um chá. Ela logo para admirar algumas lindas flores numa barraca de esquina, embora Yuki secretamente pense que nenhuma delas chega perto dela. Um pouco depois, ela se agacha para acariciar um gato próximo e começa a fazer sons fofos de miado, de brincadeira, forçando Yuki a desviar o olhar antes que ele perca a cabeça. Não muito depois, o casal entra numa boutique onde Yuki ajuda a escolher um deslumbrante vestido vermelho. Depois disso, Cecília agradece a Yuki por passar o dia com ela, dizendo que finalmente se sente revigorada de sua rotina exaustiva de sempre. Pego de surpresa, ele fica genuinamente feliz que sua presença ajudou a aliviar o estresse dela. Querendo tornar o passeio um pouco mais memorável, ele a leva numa pequena loja de acessórios para comprar um pequeno presente para ela. Não muito longe, Yuga também está passeando pela cidade com Mikana, ambos disfarçados. No momento em que avista Cecília, Yuga a chama instantaneamente, mas Mikana rapidamente o cala, tentando manter o disfarce intacto. Ainda assim, Yuga se aproxima de Cecília, perguntando casualmente o que ela está fazendo ali. Ele diz que está apenas explorando a cidade com Mikana e a convida casualmente para acompanhá-los, ignorando completamente Yuki como se ele nem existisse. Cecília tenta apontar que ela está na verdade passando um tempo com Yuki. Então Yuga relutantemente concorda em deixá-lo vir também. Então, sem esperar, ele agarra Cecília e arrasta em direção à loja de acessórios, deixando Mikana visivelmente irritada por seu primeiro encontro de verdade ter sido sequestrado. Ela se vira para Yuki e pergunta sem rodeios se ele também está no encontro com Cecília. Quando ele acena, Mikana imediatamente o ordena a seduzir Cecília, esperando que isso finalmente desvie a atenção de Yuga de volta para ela. Enquanto o cérebro de Yuki começa a superaquecer, pensando que Mikana está sendo solidária, ela o tira do transe chamando-o categoricamente de um estorvo patético. Ela entra na loja furiosa, deixando Yuki ali, se perguntando se Yuga ainda tentava flertar com Cecília mesmo depois dela ter recusado seu pedido de casamento. Impulsionado pela frustração e ciúmes, Yuki entra determinado a proteger a garota que ama. Lá dentro, ele pergunta gentilmente a Cecília se ela gostaria de um presente. Ela hesita, não querendo incomodá-lo, mas Yuki insiste que quer tornar o dia especial para ela. Nesse instante, Yuga nota Yuki conversando com ela e entra de sola, sem a menor educação. Enquanto Yuga vai buscar algo chamativo, Yuki escolhe discretamente um lindo colar e o entrega a Cecília. Ela fica encantada com o pingente, claramente tocada pelo gesto, mas o momento não dura muito. Yuga volta, exibindo o item mais caro da loja, achando que a conquistaria, mas ela mal lhe dá um olhar, então sem perguntar, ele arranca o chapéu dela e tenta forçar o acessório, entregando o ouro e revelando sua identidade. Num piscar de olhos, a loja inteira percebe quem ela é e uma multidão enorme o cerca. Yuki é jogado de lado como lixo, enquanto a multidão avança sobre Cecília e a arrasta para fora da loja. Levantando-se do chão, Yuki tenta persegui-los, mas esbarra em outro herói sendo cercado por uma horda de fãs enlouquecidas. Ao avistar Levin, o espadachim da equipe de Yuga, Yuki para, incerto se deveria intervir. Pensando rápido, ele de repente aponta para uma direção aleatória e grita como se tivesse visto o herói ali perto. As garotas, com os olhos arregalados, disparam imediatamente atrás da visão imaginária, deixando Levin para trás. Com a barra limpa, Yuki agarra Levin e o puxa para um beco isolado, já que o cavaleiro ainda não havia dito uma palavra. Percebendo o silêncio, Yuki se pergunta se Levin simplesmente não estava a fim de conversar. Assim que ele se vira para ir embora, Levin finalmente o chama com uma voz hesitante, claramente envergonhado. Ouvindo o tom suave, Yuki começa a se perguntar se o charmoso cavaleiro tinha vergonha da própria voz.
Levin acena silenciosamente e pergunta se sua voz soa pouco máscula, mas Yuki não ri nem o julga. Ele lhe diz na lata que todo mundo tem suas neuras, algo de que não se orgulha muito. Pego de surpresa pela gentileza, Levin o encara enquanto Yuki começa a escanear a rua em busca de Cecília. Tocado pela consideração, Levin pergunta timidamente se Yuki estaria interessado em ser seu amigo. A oferta repentina pega Yuki de surpresa, e assim que Levin começa a duvidar de si mesmo, Yuki aceita com um sorriso antes de se virar rapidamente para procurar a garota que estava procurando. Depois de um tempo procurando, ele começa a se perguntar se Cecília estava bem sozinha numa cidade tão grande e estranha. Do outro lado da cidade, Cecília também o procurava quando encontra um garozinho perdido. Ela cura um corte no joelho dele e pergunta onde estão os pais. O menino começa a chorar, dizendo que perdeu a mãe. Seus choros ecoam o suficiente para Yuki ouvir de perto, e ele corre, chegando como um herói de Araki. Cecília pisca surpresa, mas imediatamente o repreende por fazer promessas que não pode cumprir. Ver um homem adulto ser repreendido faz o garotinho dar risada da cara do Yuki. Dando de ombros, Yuki se junta a Cecília para ajudar a encontrar a mãe do menino. Enquanto caminham, ele sugere gentilmente que Cecília volte para casa, caso outra multidão cause problemas. Mas ela balança a cabeça e diz que não vai amarelar. Se algo acontecer de novo, eles resolverão juntos. Yuki acena e continua andando, só para olhar para trás quando Cecília espirra de repente, apesar do calor de rachar. Enquanto isso, Yuga ainda está vagando pela cidade procurando por Cecília. Makana diz a ele para largar a mão e ir para casa, mas ele a ignora e sai correndo. Deixada para trás, Makana cerra os punhos de frustração, sentindo-se ignorada no que deveria ser o encontro deles. Não muito depois, Yuga avista Cecília com Yuki. Ele se vira para contar a Mikana, apenas para perceber que ela desapareceu no mapa. Na manhã seguinte, Yuki descobre que Cecília desmaiou no caminho de volta para casa. Cecília explica calmamente que a filha pegou uma gripe daquelas e ela já estava exausta, e graças à pequena palhaçada de Yuga, a multidão foi a gota d'água. Cecília também menciona que Yuki vivia se intrometendo demais na vida da filha, então ela mandou Sofia para lidar com ele. Yuki pisca chocado, imaginando como Sofia pôde despachar o herói como se fosse um nada, mas Célia sorri e o elogia por cuidar tão bem de Cecília. Ela lhe dá permissão para visitá-la no andar de cima, e Sofia o acompanha até o quarto dela. Quando Sofia bate na porta, Cecília entra em pânico lá dentro, mortificada com a ideia de Yuki ver seu quarto. Sofia a tranquiliza calmamente, mencionando que já havia escondido o ursinho de pelúcia, acabando com a moral da Cecília de vez. Finalmente Yuki entra, claramente todo sem jeito, só de estar no quarto de uma garota. Ele se senta ao lado dela, enquanto ela está na cama, parecendo cansada, mas ainda sorrindo. Sentindo-se culpado, Yuki admite que pode ser culpa dele ela ter ficado doente, já que ele a levou pra lá e pra cá em tantos lugares. Cecília entra na brincadeira e diz que ele terá que compensá-la planejando um encontro ainda melhor da próxima vez. Iluminado, Yuki pula de pé e começa a se gabar como um herói de novela pronto para levá-la para uma aventura épica. Observando-o fazer uma cena tão ridícula, Cecília cai na gargalhada. Isso, claro, não agrada Sofia. Então ela entra furiosa, agarra Yuki sem hesitar e o expulsa do quarto sem dó nem piedade, gritando que ele só pioraria a condição dela, fazendo-a rir até doer a barriga. Mais tarde, enquanto Yuki voltava para casa massageando as costas, ele avista Levin indo em direção à mansão de Cecília. Curioso, Yuki o para e pergunta o que está acontecendo. Levin diz que está planejando se declarar para uma garota, e admite que ela o fez se sentir notado e valorizado. Ela elogiou sua voz suave em vez de zombar dela, e ele se sentiu atraído por ela desde então. Ainda assim, ele não tem certeza se é bom o suficiente. Yuki dá de ombros, dizendo que um galã como ele não tem nada com que se preocupar. Sentindo-se animado, Levin o agradece e segue em direção à casa de Cecília. Enquanto Yuki o observa partir, ele se pergunta casualmente quem é a garota de sorte, apenas para a ficha cair de uma vez. Aquela garota gentil e prestativa por quem Levin está apaixonado só pode ser a Cecília. E assim, Yuki percebe que pode ter acidentalmente torcido pelo seu próprio rival no amor. Yuki continua dizendo a si mesmo que nem a pau Cecília se apaixonaria por uma confissão de última hora, assim do nada, do Levin. Mas pensando bem, eles estavam na mesma equipe de heróis, viajando juntos sem parar, então quem sabe o que poderia acontecer entre eles. Essa possibilidade o atinge como um baque no peito, e ele começa a remoer tudo de novo, até que avista Levin voltando arrastado da mansão, parecendo que foi atropelado. O cara honestamente acreditava que o pior cenário seria uma rejeição educada, mas claramente ele passou longe. Agora ele só queria desaparecer num banho quente e questionar cada decisão que já tomou. Ver Levin então na fossa deixa Yuki curioso. Então ele volta para a mansão e pergunta a Sofia se ela sabe o que realmente aconteceu quando Levin veio declarar seu amor a Cecília. Mas para sua surpresa, Sofia lhe diz que Levin não veio para Cecília de jeito nenhum, ele estava ali para ver a Happiness. Isso deixa Yuki de queixo caído, porque ele não tinha ideia de que Levin estava afim dela. Sem perder tempo, ele vai procurar Happiness e pergunta se ela falou com um ruivo há pouco tempo.
Happiness acena, confirmando, e quando Yuki explica que Levin é seu amigo, ela parece genuinamente surpresa. Yuki aperta um pouco mais e pergunta se é verdade que Levin confessou seus sentimentos a ela. E se sim, o que exatamente ela disse para deixá-lo tão arrasado? Happiness hesita a princípio, mas depois admite que, quando Levin a convidou para sair, ela deu um fora nele na lata, dizendo-lhe claramente que nunca ia rolar. Esse tipo de rejeição destruiria qualquer um, então Yuki entende por que Levin estava pálido como um defunto. Mas se ela não está afim dele, não há realmente nada que possa ser feito. Exceto que, quando ele está prestes a seguir em frente, ela acrescenta que gosta de Levin. E antes que Yuki pudesse sequer entender aquilo, ela vaza. Mais tarde naquela noite, Yuki reúne sua equipe para uma reunião rápida para discutir a treta toda da situação Levin Happiness. Os outros dois parecem completamente perdidos, então ele explica que Levin é o espadachim da equipe do herói. Mas no segundo em que esse nome surge, Duke perde a linha e exige saber por que Yuki deixaria Happiness se envolver com um humano. Yuki rapidamente se defende, dizendo que não teve nada a ver com isso e que nem sabe como eles se conheceram para começo de conversa. E esse não é o ponto agora. Ele lhes diz que Levin se confessou a ela, e Duke imediatamente assume que deve ter sido horrível, especialmente porque a maioria dos humanos que se aproximaram de Happiness no passado estavam atrás de suas penas ou tinham umas paradas esquisitas com pelos. De qualquer forma, não é um histórico muito bom, mas Sik não está convencido de que ela odeia humanos. Afinal, ela escolheu trabalhar ali como empregada porque realmente gostava das pessoas da mansão. Então, se ela deu moral pro Levin, provavelmente significa que viu algo bom nele. Na manhã seguinte, Yuki aparece na guilda como de costume, mas tem algo esquisito no ar. Cramon não está por perto. Uma das outras recepcionistas o chama, reconhecendo-o como o cara que está sempre conversando com o vice-mestre da guilda. A princípio, Yuki fica confuso porque nunca falou com o vice-mestre da guilda, mas ela esclarece que o Crayman, aquele folgado e sem noção, é na verdade o segundo em comando por ali. Isso cai como uma bomba, mas Yuki dá de ombros por enquanto e apenas pergunta onde raios o Kraman se meteu. Era para ser em sigilo, mas como ela sabe que eles são próximos, a recepcionista se inclina e lhe conta a verdade em voz baixa. Kraman está no hospital depois de ter um arranca-rabo com a esposa. Mais tarde, Yuki vai ao hospital para visitá-lo e fica chocado com o estado deplorável do Kramon. Ele pergunta o que aconteceu e Kramon suspira, explicando que ontem foi seu aniversário de casamento. Ele ficou tão absorto tentando escolher o presente perfeito que passou o dia inteiro grudado numa vitrine de joias. Quando finalmente chegou em casa, ele havia perdido o jantar, e sua esposa presumiu que ele havia esquecido o aniversário por completo. Então a casa caiu a partir daí, e o que brinca que a esposa de Kramon deve ter a mão pesada se o deixou tão arrebentado assim. Kramon apenas acena e diz que é de se esperar. Ela é uma aventureira aposentada de rank A. Só isso já faz o queixo de Yuki cair. Mas Kraman acrescenta que ele mesmo é um ex-rank A, para não dizer que ele é fraco. Levará algum tempo para todos esses hematomas cicatrizarem naturalmente, então Yuki se oferece para lançar alguma magia de cura. Mas Kraman corta o barato na hora, porque estar todo arrebentado assim é a desculpa perfeita para ser mimado pela esposa, enquanto ele tira o máximo de proveito da situação. E bem nesse momento ela entra, e para o choque absoluto de Yuki, acaba sendo Sofia. Ele nem em 1 milhão de anos imaginaria que ela e Krauman eram um casal, mas pela forma como interagem, ele percebe que são genuinamente felizes juntos, tirando umas boas surras de vez em quando. Depois de mais um pouco de conversa, Yuki se prepara para ir embora. Sofia o agradece pela visita, e ele lhe diz que é tranquilo, já que é normal dar uma força para um amigo que está na pior. Antes de sair, ele menciona Cecília, perguntando se ela está melhor. Sofia diz que a febre dela baixou e ela definitivamente está se sentindo mais forte, mas está resolvendo umas coisas agora, então ele não a encontrará hoje. Pensando alto, Yuki pergunta se ela tem alguma ideia de um bom presente que ele poderia dar a Cecília, só algo para dar um up no humor dela. Sofia lhe diz que não precisa ser nada chique, contanto que seja de coração, Cecília apreciará o que quer que ele escolha. Yuki a agradece pelo conselho e sai do hospital, mas enquanto caminha pela rua, sua cabeça viaja, sonhando acordado como seria a vida se ele e Cecília se casassem. Quando ele volta à realidade, percebe que se desviou para perto do dormitório noturno. Já que está ali, ele pensa que poderia muito bem dar uma olhada em Levin. Ele abre a porta e encontra Levin ainda deitado na cama, tão na fossa quanto no dia em que a Happiness o dispensou. Isso dá um aperto no coração do Yuki, então ele decide tentar animá-lo. Ele pergunta se Levin poderia contar como as coisas começaram entre eles, o que o levou a se apaixonar por ela em primeiro lugar. Levin suspira e começa a explicar. Aconteceu numa tarde bem normal enquanto ele estava em patrulha. Foi quando ele avistou uma garota sendo encurralada por uns bêbados folgados. Ele não perdeu tempo, despachou o primeiro rapidinho, e assim que os outros perceberam com quem estavam arrumando encrenca, saíram correndo. Trabalho feito, então ele se virou para ir embora, mas antes que pudesse dar um passo, a garota agarrou sua capa e o agradeceu. Levin disse a ela que era só o trabalho dele, nada demais. Mas então a ficha caiu, ele tinha acabado de falar em voz alta, e isso significava que uma completa estranha tinha ouvido sua voz. Ele travou na hora, preocupado que ela pudesse rir ou zombar de como soava. Mas em vez disso, Happiness o olhou nos olhos e disse que gostava. Sem sarcasmo, sem zoeira, ela realmente falava sério.
Levin pensou que ela estava brincando com ele a princípio, mas ela estava falando muito sério. Enquanto ela o agradecia mais uma vez, sorriu e saiu para terminar suas tarefas. E assim, ela se foi, mas ela já tinha mexido com ele. Aquele momento ficou gravado na memória dele. Foi o que lhe deu o empurrão para eventualmente se confessar, embora claramente não tenha saído como ele esperava. Olhando para trás, Levin admite que pode ter sido muito cedo. Eles mal se conheciam e chegar confessando assim do nada provavelmente deixou as coisas estranhas. Ainda assim, Yuki lhe diz para não jogar a toalha ainda. Pelo que ele viu, ainda pode haver uma chance e, enquanto isso, eles deveriam sair dali e esfriar a cabeça. Então os dois saem e Yuki acaba levando Levin à mesma joalheria que visitou com Cecília há um tempo, aquela onde ele acabou não comprando o colar. Enquanto olhavam, os olhos de Levin batem num pingente lindo que imediatamente o faz pensar na Happiness. Ele hesita, incerto se é estranho comprar um presente para alguém que mal conhece, mas Yuki lhe diz para não pirar. Não se trata de dar em cima, é sobre a intenção por trás disso. E honestamente, a peça combina tanto com ela, é impossível ela não gostar. Levin acaba comprando o pingente, mas como não gosta que as pessoas ouçam sua voz, ele se comunica discretamente com a caixa usando caneta e papel. Assim que a compra é feita e eles estão saindo da loja, Yuki e Levin de repente dão de cara com Mikana, que está claramente surpresa ao vê-los saindo juntos de uma joalheria. Ela levanta uma sobrancelha e pergunta o que estão fazendo ali, e sem pestanejar, Yuki lhe diz que estão escolhendo presentes para as mulheres que amam. Makana já sabia da paixonite escancarada de Yuki por Cecília, então isso não a choca nem um pouco. Mas ouvir que Levin tem alguém em mente é novidade. Então ela imediatamente o pressiona para desembuchar os detalhes. Mas Levin simplesmente trava e se recusa a dizer uma palavra, e honestamente ela sabe por quê. Há um tempo ela brincou sobre como ele soava, e desde então ele tem tido muita vergonha de falar perto dela. Ela realmente se arrepende. Já pediu desculpas, mas mesmo ela sabe que um pedido de desculpas não conserta as coisas magicamente, então ela recua um pouco e não insiste. Ainda assim, mesmo que ele não fale com ela, ela está louca para saber quem ele está afim. Então ela os convida para almoçar, esperando conseguir a história dessa forma. Mas infelizmente para ela, no segundo em que se sentam, os dois idiotas começam a atacar a comida como se não houvesse amanhã, claramente tentando evitar responder qualquer coisa. Plano sólido até Makana soltar a isca de que talvez tivesse algumas histórias quentes sobre Cecília se Yuki estivesse disposto a falar. E foi só isso, ele entrega o ouro na hora. Ela pula direto e pergunta até onde as coisas foram entre ele e Cecília. Mas Yuki apenas dá de ombros, dizendo que ainda não está rolando nada. Ele menciona que ela recebeu uma chuva de pedidos de casamento, até um do Yuga, o que deixa Mikana visivelmente irritada. Ela não consegue entender como o cara ainda não sacou nenhuma das indiretas dela. Ele sempre foi um tapado sem noção, do tipo que acidentalmente entraria no quarto de Cecília enquanto ela se trocava ou no banho, sem nem perceber o que havia feito. E não importa onde fossem, as garotas caíam em cima dele como moscas no mel. Não era como se ele fizesse de propósito, mas aquela atitude relaxada dele realmente tirava a Cecília do sério, e quando ela fica brava, vira um terror. Mikana então se vira para Levin e tenta novamente, perguntando sobre sua paixão. Mas antes que ele pudesse sequer responder, Yuki a corta porque ele não vai deixar ela zoar o Levin. Ela rapidamente se defende, dizendo que não está tentando provocá-lo ou tirar sarro dele. Ela só tem umas tretas amorosas dela, e pensou que talvez conversar sobre elas com alguém ajudaria. Pra ser honesta, ela está convencida de que Yuga a ressente por algo que ela fez. Ela diz a Yuki que, embora o relatório oficial do reino afirmasse que eles esmagaram o Lorde Demônio, a verdade é que eles levaram uma surra várias vezes de um general demônio qualquer, pra piorar. E toda vez que perdiam, acabavam acordando em uma vila próxima, todos curados, como se nada tivesse acontecido. Mas não importava quantas vezes eles se reagrupassem e voltassem. Aquele mesmo demônio continuava dando uma surra ainda maior a cada vez. Yuki começa a se sentir meio culpado neste ponto, lembrando como ele deliberadamente deu uma enrolada no avanço deles algumas vezes, só para dar umas espiadinhas a mais em Cecília. Ainda assim, não é como se ele quisesse humilhá-los. De qualquer forma, após cada derrota, a equipe de heróis não teve escolha a não ser mentir para o público e fingir que estavam vencendo, apenas para evitar que o moral fosse pro ralo. Mas seus suprimentos estavam acabando, e se não dessem um jeito naquele demônio logo, as pessoas perderiam toda a fé neles. Foi então que durante uma de suas tentativas, o demônio lhes fez um acordo. Disse que os deixaria entrar direto na sala do trono do Lorde Demônio sem resistência, com uma condição. Eles deixassem Cecília para trás, e foi Makana quem convenceu o grupo a aceitar. O argumento dela era que se falhassem novamente, a fama de herói do Yuga iria pro lixo, então eles concordaram e deixaram Cecília para trás. Ela sobreviveu de alguma forma, mas Mekana não acha que Yuga a perdoou pelo que ela fez. Ele ainda sorri e brinca, mas ela sente. A visão dele sobre ela mudou naquele dia. Cecília provavelmente a vê diferente também, e o clima ficou esquisito entre todos eles desde então. Yuki sabe que essa confusão é um pouco culpa dele. Suas escolhas egoístas ajudaram a criar a divisão no grupo, e agora está muito complicado para ele resolver sozinho. Ele pergunta a Mikana se ela pelo menos tentou tocar no assunto com Cecília, mas como ela deveria começar a falar sobre isso?
E o que ela deveria dizer? Desculpe por te jogar na fogueira, mas eu não queria que o Hyuga ficasse mal. Isso não vai consertar nada, né? Yuki entende. Não é fácil admitir, mas se ela não disser nada, esse climão entre eles vai durar pra sempre. Então ele lhe diz para pelo menos pensar em encarar a situação. Makana acena silenciosamente, percebendo que ele está certo. Se ela quiser que as coisas voltem ao normal, terá que fazer o esforço para reparar o estrago que ela fez. Inspirado por isso, Levin decide tomar uma atitude também, e quer tentar falar com a Happiness mais uma vez. Então, ele e Yuki voltam para a casa de Cecília. Quando a encontram, Levin se desculpa discretamente por ter se declarado tão de repente da última vez. Então, ele lhe entrega um pingente que comprou e pergunta se talvez eles pudessem começar só como amigos. A Felicidade sorri e adora a ideia. Alguns dias se arrastam e Yuki está praticamente em coma, quase uma semana sem ver a Cecília. Desde que se recuperou, ela não parou, visitando cada canto da vila, curando os doentes e remendando os feridos. O resto da equipe de heróis também não teve descanso. Levin está atolado em patrulhas noturnas, Makana está até o pescoço em responsabilidades de maga real, e Hyuga tem se virado entre caçadas de monstros e missões diplomáticas. Enquanto isso, Yuki não fez absolutamente nada além de choramingar e ficar em silêncio, feito um cachorrinho triste. É quando um milagre bate à sua porta, literalmente. É a Felicidade, e ela traz uma mensagem dos céus. Bem, tecnicamente da Cecília, mas quase isso. Ela diz que a Cecília finalmente está voltando para casa esta tarde, o que significa que Yuki vai vê-la de novo. Finalmente! Ele está nas nuvens, pois essa é sua chance de ouro para dar a ela aquele colar que ele guarda desde a última vez que perdeu a oportunidade. Então ele sai, animado e esperançoso, até que uma velha bruxa aleatória, dona de uma barraca de adivinhação, o para no meio do caminho e solta que ele terá o pior azar do mundo hoje. Deveria ter sido um sinal, mas Yuki ri, pensa que é golpe e segue em frente, afinal ele está indo ver a Cecília. Então, o que diabos poderia dar errado? Primeira parada, a padaria. Ele quer levar algo doce para ela, então passa para pegar uns cupcakes. O único problema é que a moça de sempre está de folga e o irmão musculoso dela está cobrindo. E esse cara está levando o trabalho temporário como se estivesse comandando uma guerra com estrela Michelin. O clima é super estranho, então Yuki só pega uns cupcakes e vaza. Mas no meio do caminho, ele percebe que os malditos estão amassados. Graças ao aperto de morte do Sr. Músculo, mas felizmente ainda estão bons. Mas isso é só o começo. A caminho da casa da Cecília, Yuki esbarra num homem que parece um armário, quase pisa num cocô de cachorro fresquinho e é atropelado por uma criança que derruba o espetinho de carne na terra. Yuki poderia ter dado de ombros e ido embora, mas não, ele é bom demais para o próprio bem. Acaba comprando outro espetinho para a criança parar de chorar, mesmo não sendo culpa dele. Até agora foram só pequenos e bobos contratempos. Mas o universo ainda não terminou, porque 2 passos depois, um moleque qualquer passa e limpa da carteira de Yuki. Muitos simplesmente dariam como perdido e seguiriam em frente, mas não Yuki. É o dinheiro que ele ganhou com tanto suor, e ele não vai deixar um ladrãozinho qualquer sair correndo com ele. Então, ele usa seu poder, persegue o cara e dá uma surra nele, totalmente merecido. Mas o único problema é que Hyuga aparece bem na hora, pegando Yuki no meio da briga, parecendo que está assaltando uma pobre alma em plena luz do dia. Yuki tenta esclarecer a situação e explicar que é tudo um grande mal-entendido, mas Hyuga não quer saber. Em vez de ouvir, ele começa a atacar, tentando forçar Yuki a desistir sem lutar. Olha, Yuki poderia facilmente dar uma surra nele se quisesse, mas fazer isso revelaria sua identidade de cara comum. Então ele foge. O problema é que ele não vai muito longe, pois seu caminho é cortado por um esquadrão de cavaleiros, e sair na porrada só pioraria as coisas. Sem melhor opção, Yuki joga a toalha e se rende. Eles o jogam na cadeia por um crime que ele nem cometeu e a essa altura ele começa a se perguntar se aquela velha louca da adivinhação realmente sabia do que estava falando. Ainda assim, não é um desastre total, porque ele tem gente do lado dele. Não muito depois, Duke aparece para vê-lo. Acontece que Duke foi recrutado pelos Cavaleiros Reais há poucos dias, e ele acha hilário que Yuki já tenha se metido numa confusão tão ridícula. Yuki insiste que não fez nada de errado, mas Duke já imaginava. Ele diz para não se estressar, porque Levin ficou sabendo da situação e está investigando enquanto eles conversam, então é só uma questão de tempo até tudo ser esclarecido. Nesse momento, outra cavaleira chamada Irene aparece e dá a notícia a Yuki. Ele está oficialmente livre e pode ir. Yuki solta um enorme suspiro de alívio, mas então ela solta algo inesperado. Aparentemente, Hyuga quer se encontrar com ele para pedir desculpas, o que é a última coisa que Yuki pensou que ouviria hoje. Mais tarde naquele dia, os dois se sentam em um restaurante e Hyuga está genuinamente arrependido por toda a confusão. Para compensar, ele se oferece para pagar uma refeição decente. Yuki fica meio chocado com o quão sincero e puro o cara parece. Não há vestígio de mágoa ou intenção duvidosa, então ele aceita a oferta. Depois de terminarem de comer, Hyuga tenta puxar uma conversa casual. Ele admite que não tinha ideia de que Yuki era amigo de Levin,
E mesmo que não o tenha reconhecido de imediato, agora que conversaram um pouco, ele percebe que Yuki é o mesmo cara que ele viu com a Cecília outro dia. Então, naturalmente, ele pergunta sobre o relacionamento deles. Yuki mantém a calma e simplesmente responde que os dois são apenas amigos, por enquanto. Isso claramente deixa Yuga à vontade, mas então ele diz que quer pedir um favor. Ele quer dicas de como se dar bem com a Cecília. E honestamente, esse é o último assunto que Yuki quer abordar com esse cara. Ele diz a Yuga que ele e Cecília só se aproximaram recentemente, então se ele realmente quer aprender a se conectar com ela, deveria falar com alguém que a conhece há muito mais tempo, tipo a Mikana. Mas Yuga rapidamente corta o assunto dizendo que Mikana provavelmente odeia a Cecília, então perguntar a ela está fora de questão. Yuki fica chocado ao ouvir isso e imediatamente pergunta se Mikana realmente disse isso na cara de Yuga, mas Yuga admite que ela não disse e que ele simplesmente sabe que ela não gosta da Cecília. Ele explica que durante a batalha final, foi Makana quem convenceu os outros a deixarem Cecília para trás, e não havia como ela ter feito isso se não a odiasse. Mas Yuki não acha que seja uma suposição justa, especialmente porque Yuga nunca nem conversou com ela sobre isso. Ele diz que a Mikana estava tão arrasada quanto o resto deles com o que aconteceu. Ela chorou o tempo todo, mas Yuga rebate, perguntando como diabos Yuki saberia disso, considerando que ele não estava lá. Ora, Yuki sabe porque ele estava lá, ele era o demônio naquele dia, mas como ele obviamente não pode simplesmente soltar essa bomba, ele diz a Yuga que Makana lhe contou. Ainda assim, ele não consegue acreditar que Makana não teve culpa. Porque se ela não teve, então isso significaria que ele teve, que ele foi quem falhou com a Cecília. E se isso é verdade, então ele não tem certeza se conseguiria se perdoar. E Yuki não ameniza a situação. Ele diz a Yuga para parar de se esquivar e de jogar a culpa nos amigos, porque se ele não consegue nem assumir os próprios erros, então não tem o direito de se chamar de herói. Isso atinge Yuga em cheio, tão forte que ele de repente desaba em lágrimas. Yuki imediatamente se pergunta se talvez ele tenha ido longe demais gritando com ele, mas acontece que a mensagem realmente chegou. As palavras de Yuki ajudaram Yuga a perceber o quão mal ele agiu. Mikana tem sido sua parceira para tudo desde que eram crianças. Ela esteve com ele em tudo, o apoiou no momento em que se tornou um herói, e ainda assim ele não conseguiu confiar nela. Em vez disso, ele presumiu que ela deixou Cecília por despeito. Agora ele está preso, se perguntando como diabos ele vai consertar as coisas com ela. Yuki diz que a resposta é simples, apenas peça desculpas. Mikana claramente ainda se importa com ele, e mesmo que ela o trate com dureza, ela o perdoará com certeza. Isso reacende a chama em Yuga. Ele fica super animado e diz que vai pedir desculpas a ela agora mesmo, só que ele está um pouco nervoso demais para aparecer sozinho, então ele implora para Yuki e Levin irem junto. Eventualmente, os três chegam à casa de Mikana, e enquanto Yuga está praticamente vibrando de determinação, Yuki está discretamente irritado por ter tido que vir até aqui, quando tudo o que ele queria era finalmente ver a Cecília hoje. Yuga diz que só precisa de um apoio moral para que eles possam esperar lá fora enquanto ele entra para resolver. Yuga entra direto na casa e corre para o quarto de Mikana, apenas para invadir bem na hora em que ela está se trocando. Mikana instantaneamente entra em pânico e surta, mas Yuga permanece completamente impassível e diz que tem algo importante a dizer. Ele admite que finalmente percebeu o quão injusto ele foi com ela todo esse tempo, culpando-a por abandonar Cecília quando essa nem era a verdade. Ele sabe que apenas pedir desculpas não vai consertar tudo magicamente, mas espera que ela possa perdoá-lo para que eles possam voltar a ser como antes. Mikana sente uma enorme onda de alívio ao saber que Yuga não a ressente mais. Mas então ela se lembra que ainda está ali, de roupa íntima. E agora ela não tem certeza do que é pior. O fato de Yuga ter entrado enquanto ela se trocava, ou o fato de ele nem ter piscado. De qualquer forma, ela ainda está furiosa com isso, então decide descarregar sua frustração nele. Lá fora, Yuki e Levin podem ouvir o caos se desenrolando no andar de cima, mas não há realmente nada que eles possam fazer para ajudar. Então ambos dão de ombros e deixam Yuga à sua própria sorte. Finalmente livre para ir ver a Cecília, Yuki segue pelas ruas e acaba passando pela mesma vidente novamente. Assim como antes, ele presume que é um golpe e continua andando sem dar atenção a ela. Ela claramente não gosta de ser ignorada 2 vezes no mesmo dia. Dito isso, parece que a sorte de Yuki finalmente está começando a virar a seu favor, então talvez ele tenha feito algo bom sem nem perceber. Um pouco mais adiante, Yuki encontra a dona da confeitaria. Ela acabou de descobrir que o irmão musculoso dela, acidentalmente, amassou a maioria dos cupcakes que Yuki comprou antes, e ela se sente péssima com isso. Yuki diz que não é grande coisa, mas ela ainda insiste em compensá-lo, entregando-lhe um saco fresquinho de bolos. Enquanto ele continua seu caminho, as coisas tomam um rumo estranho quando 3 homens de terno o cercam de repente. Por um segundo parece que ele vai ser atacado, mas acontece que esses caras são a equipe pessoal do garoto de antes, e eles apareceram para agradecer a Yuki por tê-lo ajudado. Para mostrar sua gratidão, eles lhe entregam um saco cheio de espetinhos de carne.
Pouco tempo depois, Yuki finalmente chega à casa de Cecília, mas a Felicidade não está muito feliz em vê-lo chegar tão tarde. Ainda assim, ele finalmente entra para encontrar Cecília, e ela fica muito feliz em vê-lo novamente, porque já faz muito tempo desde a última vez que se encontraram. Yuki diz que trouxe uma lembrancinha, e Cecília aprecia o gesto, mas fica um pouco surpresa com a combinação de bolos e carne. Ainda assim, ela ignora e se oferece para fazer um chá para que possam sentar e conversar enquanto comem os lanches. Yuki fica um pouco surpreso, já que esse é geralmente o trabalho da empregada, então Cecília orgulhosamente lhe diz que tem aprendido algumas habilidades domésticas ultimamente com Sofia, e agora ela sabe como fazer chá corretamente. Depois de alguns minutos de conversa casual, Cecília descobre que a felicidade e o amor se deram bem ultimamente, e que Yuki se familiarizou tanto com Mikana quanto com Hyuga. Mas, enquanto eles estão falando sobre eles, de repente ouvem a voz de Hyuga chamando por Cecília lá fora. Alguns segundos depois, ele invade o quarto dela, pronto para derramar um pedido de desculpas sincero, exceto que Mikano joga para o lado com um soco, repreendendo-o por invadir como um lunático. Cecília está completamente confusa com tudo aquilo, e Yuki está simplesmente chocado. Eles não esperavam que o grupo inteiro invadisse a festa assim, mas aparentemente todos vieram com o mesmo objetivo em mente: pedir desculpas. Mikana se aproxima primeiro e pede desculpas sinceramente por ter deixado Cecília para trás naquela época. Mas Cecília rapidamente garante a todos que não guarda rancor. A vida dela não era a única em risco naquele dia. O resto deles teve que enfrentar o Lorde Demônio sem um curandeiro para apoiá-los. E pelo que ela vê, Mikana foi a primeira a correr de volta para verificar como ela estava assim que a batalha terminou, com Hyuga e Levin não muito atrás. O fato de todos terem vindo correndo para ajudá-la, mesmo depois do inferno que acabaram de passar, disse a Cecília tudo o que ela precisava saber. Eles nunca pararam de se importar. E honestamente, não é como se eles tivessem muita escolha naquela época, então não há razão para ela culpá-los. O que importa agora é que todos saíram vivos, não há mais sentido em carregar culpa. Mais tarde, Yuki e Cecília dão um passeio juntos, aproveitando a atmosfera tranquila. Em algum momento, Cecília olha para ele e pergunta se ele teve algo a ver com todos aparecendo de repente para pedir desculpas daquele jeito. Yuki admite. Ele deu um empurrãozinho na direção certa, afinal a coisa toda meio que começou por causa dele, de qualquer forma. Cecília sorri calorosamente, agradecida por seus amigos estarem finalmente unidos novamente. O momento não poderia ser melhor, então Yuki decide arriscar. Ele diz que tem algo pra ela, então enfia a mão no bolso e tira o colar que comprou. Ele pergunta se ela aceitará e Cecília sorri radiante, dizendo que o guardará para sempre. Essa resposta tira um peso enorme dos ombros de Yuki, porque honestamente ele não tinha ideia do que faria se ela dissesse não. Não muito depois, Cecília pediu a Yuki para acompanhá-la em uma missão porque ela recebeu notícias de uma vila distante pedindo ajuda. Yuki concorda rapidamente, pronto para entrar em ação e apoiá-la. Mas claro, Sik também tinha que aparecer. O que deveria ser um tempo tranquilo a sós com Cecília, de repente se transforma em uma situação de vela. Sik claramente não queria ficar de fora, e quando ele se convidou, não havia uma maneira elegante de mandá-lo embora. Assim que chegam à vila, Cecília percebe que a situação é muito pior do que o esperado. Ela tinha ouvido que era um ataque de bandidos, mas a destruição conta uma história muito mais sombria. O chefe da vila sai para recebê-los, visivelmente aliviado ao ver a renomada sacerdotisa em pessoa, embora ele não tenha ideia de quem são os dois caras com ela. Cecília os apresenta como seus companheiros e aponta que ambos são proficientes em magia de cura. O chefe se ilumina com isso e os leva ao salão da cidade, onde os feridos estão sendo tratados. Eles entram em ação imediatamente, curando os aldeões um por um. Para Yuki, esse tipo de cura em massa nem é um desafio, mas ele percebe Cecília se esforçando muito. Ele fica discretamente impressionado com a dedicação dela e o quanto ela se importa, mas o que realmente o faz pensar é o estranho fato de que, apesar de todos os ferimentos, nenhum dos aldeões foi morto. O chefe explica que no meio do ataque, os bandidos foram emboscados e forçados a recuar. Foi uma sorte, mas Yuki acha estranho, como se alguém tivesse aparecido no momento perfeito. Enquanto ele observa Cecília continuar trabalhando sem descanso, ele começa a ficar preocupado. Ela está claramente exausta, então ele se aproxima e gentilmente sugere que ela faça uma pausa. Ela recusa, dizendo que ainda não terminou de ajudar, então sem outra opção, Yuki faz o que tem que fazer e lança um feitiço do sono nela. Claro, nocautear uma sacerdotisa em público provavelmente não foi a melhor jogada, mas ele calmamente tranquiliza a todos que ela está bem e só precisava de um descanso forçado. Mais tarde, Cecília acorda grogue e furiosa, exigindo saber por que diabos ele a nocauteou daquele jeito. Yuki pede desculpas imediatamente, explicando que ela estava prestes a desmaiar por exaustão de mana se ele não tivesse intervindo. Ela não gosta, mas no fundo sabe que ele está certo. Cecília admite que talvez se esforce demais, então entende por que Yuki interveio como fez. Mas ela ainda o faz prometer nunca mais usar magia nela sem perguntar primeiro. Yuki concorda sem hesitar, e para aliviar as preocupações dela com os aldeões, ele a informa que ela pode finalmente relaxar, porque ele e Sik já terminaram de tratar todos enquanto ela estava fora.
Isso deixa Cecília genuinamente feliz e ela o agradece calorosamente. Nesse momento, o chefe da vila entra para verificar como as coisas estão. Ele fica aliviado ao ver Cecília de pé e bem, mas hesita um pouco antes de falar novamente. Há mais uma coisa com a qual ele precisa de ajuda. Uma garotinha chamada Teal mora na beira da vila, e ele esperava que eles pudessem visitá-la. O grupo pergunta se ela se machucou durante o ataque dos bandidos, mas felizmente não é isso. Ela está segura, mas tem sido frágil e doentia desde o dia em que nasceu, então ele pensou que talvez Cecília pudesse ajudá-la de alguma forma. Cecília concorda em tentar e pede instruções para a casa da garota. E alguns minutos depois, eles chegam e finalmente conhecem Teal. A garota fica claramente surpresa quando um monte de rostos desconhecidos aparece de repente em sua casa. Mas Cecília rapidamente a tranquiliza, dizendo que não há nada a temer. Eles estão ali porque o chefe da vila pediu para virem. Teal parece que vai dizer algo quando é subitamente atingida por uma forte crise de tosse, e assim, fica óbvio que o chefe não estava exagerando. Essa garota está em péssimo estado. Sik se aproxima e oferece a ela um remédio que ele mesmo preparou. Teal encara com desconfiança no início, porque, sejamos realistas, poções misteriosas de um cara aleatório não são a coisa mais reconfortante. Mas Yuki o apoia, dizendo a ela que Sik sabe o que está fazendo e que o remédio é totalmente seguro. Teal decide confiar nele e bebe tudo, e para sua surpresa, sua garganta realmente se sente um pouco melhor imediatamente. Ela se ilumina e os agradece, convencida de que a chegada deles deve ter sido um presente da divindade guardiã. Yuki pisca porque ele não tem ideia do que é isso. Então Teal explica que há uma estátua de uma divindade na beira da vila, e no dia do ataque ela tinha ido deixar uma oferenda lá. Mas ao voltar, de repente sentiu sono e desmaiou na floresta. Foi assim que ela evitou os bandidos completamente, e ela tinha certeza de que foi a divindade guardiã que a salvou. Zack sugere que o que aconteceu pode ter sido apenas uma coincidência, mas Teal está completamente convencida de que foi a guardiã cuidando dela. Ela explica que quando tinha 7 anos foi cercada por lobos no meio da noite, e não havia como ela sobreviver. Mas pouco antes de as coisas se tornarem fatais, a divindade guardiã apareceu e derrubou os lobos com um raio negro. E desde aquela noite, ela continuou a protegê-la. Teal não vê nada de estranho na história, mas para Yuki e Cecília, magia do sono e raios negros soam perigosamente próximos de habilidades demoníacas. Naturalmente, isso levanta alguns sinais de alerta, mas Teal insiste que não há nada de suspeito em seu guardião e até se oferece para guiá-los até ele para provar seu ponto. No entanto, quando ela finalmente lhes mostra a estátua, é óbvio que não há como negar. É obviamente uma estátua de demônio. Teal fica na defensiva imediatamente, dizendo que não tolerará ninguém insultando seu amado guardião. Mas ela ainda está fraca, mal conseguindo ficar de pé. Então Cecília rapidamente se desculpa por tê-la forçado demais e acompanha Teal de volta para casa. Enquanto Cecília está fora, Yuki examina a estátua mais de perto e percebe que ela é quase idêntica aos gárgulas que eles tinham no castelo do Lorde Demônio. No momento em que ele diz isso em voz alta, a estátua de repente ganha vida e dispara um raio negro direto nele. Yuki desvia por pouco do ataque e Sik intervém, conseguindo conter o gárgula. Agora subjugados, os dois não sabem o que fazer em seguida. Sik sugere acabar com ele, mas Yuki o impede, dizendo que prefere tentar conversar primeiro antes de partir direto para a matança. Depois que as coisas finalmente se acalmam, o gárgula senta ali e pergunta cautelosamente se eles realmente não planejam matá-lo. Yuki aponta que o gárgula foi quem atacou primeiro, e o gárgula rapidamente se desculpa. Ele explica que, assim que Yuki o identificou como um gárgula demônio, percebeu que sua farsa foi descoberta e entrou em pânico. Anos atrás ele foi criado para guardar um templo, mas bandidos o roubaram no caminho. Esses mesmos bandidos acabaram atacando a vila, e quando o gárgula finalmente perdeu a cabeça, ele os aniquilou com um raio negro. Esse incidente fez os aldeões o adorarem como uma divindade guardiã. Com o tempo, os aldeões foram parando de vir, até que só a Teal restou, e desde o dia em que ele a salvou quando criança, ela visita a estátua diariamente, limpando-a e deixando oferendas sem falta. Yuki pergunta se o gárgula não planeja ferir ninguém na vila, e ele responde que não se importa nem um pouco com humanos. Ele só mora lá, nada mais. Se é assim, não há motivo para se preocupar, então Yuki acena e pede desculpas pelo incômodo. Mas antes de voltar, ele se vira para Sik com um pedido discreto. Basicamente, pede para Sik voltar à vila na frente deles, só para ele ter um tempinho a sós com Cecília. Mas, ao conseguir seu desejo e andar ao lado dela em silêncio, ele percebe que não tem a menor ideia do que dizer. Enquanto caminham pela floresta, Cecília tropeça numa raiz saliente. Yuki corre e a segura bem a tempo. Por alguns segundos, os dois se olham nos olhos, até que o momento se estende demais e eles desviam o olhar sem jeito. Eventualmente, eles voltam à vila, só para descobrir que os bandidos de antes retornaram para o segundo round. Desta vez, totalmente confiantes de que vencerão. Mas, bem na hora, Yuki, Cecília e Sik aparecem para confrontá-los. Os bandidos não estão nem um pouco preocupados, acham que a quantidade vai sobrepujar o trio.
Isso até Yuki se virar para Sik e calmamente dar-lhe permissão para lutar com força letal. E num piscar de olhos, os bandidos começam a cair para todos os lados. Cecília fica chocada, pois nunca viu Sik em combate antes e a força dele a pega de surpresa. Mas isso não é nada comparado ao que Yuki traz para a mesa. Quando ele entra na briga, elimina dezenas de inimigos num instante. Mesmo quando um deles tenta pegar Cecília de surpresa, Yuki o frita com uma explosão de eletricidade como se não fosse nada. Ele tem o campo de batalha inteiro sob controle. Tudo parece ir bem, até que avistam fumaça densa subindo da direção do Santuário Guardião. Isso não pode ser bom, então Yuki imediatamente diz a Sik para ir verificar enquanto ele cuida do resto da luta. Os bandidos restantes tentam se reagrupar e atacar juntos, esperando derrubar Yuki e Cecília com força bruta. Mas Yuki os encara e diz categoricamente que não importa quantos sejam. Eles nunca terão chance, então ele lança um feitiço de tempestade de vento massivo e os aniquila a todos de uma vez. Com os bandidos finalmente resolvidos, Yuki começa a se preocupar quando Sik não retorna do santuário. Algo está errado, então ele e Cecília seguem para lá, e quando chegam, o que encontram os paralisa. O Gárgula está gravemente ferido e Sik está sendo segurado no ar pela garganta. Yuki encara o homem com pura raiva e exige saber quem diabos ele é. Mas antes que as coisas piorem, Cecília explica que o homem é Miller, o herói do Império Galos vizinho. A revelação pega Yuki de surpresa, pois ele não sabia que havia mais de um herói no mundo. Mas agora, a condição de Sik é o que mais importa. Assim que Sik recobra a consciência, ele explica o que aconteceu. Quando chegou ao santuário, ele viu Miller emboscando o Gárgula por trás, enquanto este tentava proteger Teal. Sik interveio para pará-lo, mas foi completamente superado e perdeu a luta. Miller zomba e diz que não há nada de errado em matar um Gárgula, e se Sik se machucou, a culpa é dele por ser estúpido o suficiente para interferir. Sem mais uma palavra, Miller se vira e começa a caminhar de volta ao Gárgula para terminar o serviço. Yuki manda ele parar e tenta argumentar, explicando que o Gárgula não está ferindo ninguém, mas Miller não se importa. Inofensivo ou não, ainda é um demônio aos olhos dele, e se Yuki entrar no caminho, ele o derrubará também. Yuki responde disparando um raio direto nele, mas o ataque desaparece no instante em que toca a espada de Miller. Cecília grita para Yuki recuar, avisando que a arma de Miller é uma espada mágica feita pelo homem, projetada para absorver qualquer magia que toque. Contra aquilo, Yuki está em séria desvantagem. Cecília implora desesperadamente para Miller parar, avisando que matar inocentes pode desencadear uma guerra entre nações. Em vez de recuar, Miller sorri, pois ele realmente gosta da ideia. Matar pessoas é um de seus passatempos favoritos e uma guerra lhe daria toda a justificativa para massacrar quantos quisesse. A essa altura, é óbvio que esse cara é completamente desequilibrado e Yuki não pode deixá-lo escapar. Miller ri de Yuki, zombando dele por achar que tem alguma chance de vencer quando sua magia é inútil contra a espada. Mas Yuki não se intimida, e, em vez disso, começa a disparar feitiço após feitiço em rápida sucessão. A espada pode absorver magia, mas ainda foi criada por mãos humanas, e isso significa que tem um limite. E depois que Yuki libera uma barragem de seus ataques mais fortes, esse limite é finalmente atingido. Com um estalo forte, a espada mágica de Miller se estilhaça em pedaços. Yuki arremessa Miller contra uma árvore com um feitiço de vento, batendo nele com força suficiente para parecer que a luta acabou. Mas acontece que Miller tinha uma última jogada suja. Ele lança uma lança mágica direto em Yuki. Truques baratos assim não o atingem, e ele desvia com facilidade. O problema é que o Gárgula estava bem atrás dele, e a lança voava direto para ele. Mas, no último segundo, Teal se joga na frente e leva o golpe em cheio no peito. Miller não esperava por essa, mas cai na gargalhada mesmo assim. Ele acha hilário que uma garota humana jogue a vida fora para proteger um demônio. Yuki se vira para ele fervendo de raiva, e jura que não vai deixar esse desgraçado escapar. Mas Miller já tem um plano de fuga e dispara uma saraivada de flechas no grupo de Yuki, forçando-o a erguer um escudo para protegê-los. Esse momento de distração é tudo o que Miller precisa para deslizar para a floresta e desaparecer. Yuki cerra os punhos, furioso. Ele o deixou escapar porque estava muito dependente de magia. A raiva borbulhando dentro finalmente explode, e assim sua forma demoníaca completa irrompe. É a primeira vez que Cecília vê essa versão dele, e isso a abala. Ela teme que ele tenha perdido o controle, mas agora Yuki tem só uma coisa em mente: caçar Miller e esmagar a cara dele. Ele se lança ao céu e localiza Miller em segundos. Então ele mergulha, o agarra pelo crânio e o joga no chão antes de chutá-lo através de umas 100 árvores, como uma bola de demolição. Miller está chocado, ele não consegue acreditar que um demônio tão poderoso ainda exista, mesmo depois que o Sr. Demônio foi derrotado. Mas ele mal tem tempo de pensar antes que Yuki surja atrás dele, retomando a surra.
Miller lança tudo o que tem em pânico, mas Yuki arranca a arma de suas mãos e o joga de joelhos como se não fosse nada. Ele o puxa para o ar pela garganta, segurando-o ali. Um aperto é tudo o que precisaria para acabar com ele, mas ele para porque matá-lo assim não é o que Cecília gostaria. Então, Yuki o solta e o joga direto no rio para deixar a corrente decidir seu destino. Mais tarde, Yuki volta para a casa de Tiao, onde Cecília o espera. Ele pergunta como todos estão, e ela dá um sorriso de alívio, dizendo que Tiao e Sik se recuperaram. Ela conseguiu curá-los a tempo, e mais do que tudo, está feliz que Yuki voltou seguro. Alguns dias se passam, e Tio parece genuinamente contente com seu novo trabalho de empregada na casa de Cecília, cantarolando uma melodia alegre enquanto arruma as coisas ao redor do Gárgula, que por algum motivo agora parece uma estátua indiana. O demônio diz casualmente a ela que não precisa limpar ao redor dele todo santo dia, mas ela ignora, dizendo que na verdade gosta de fazer isso, então pergunta casualmente se ele tem alguma ideia de onde Yuki foi parar. O Gárgula diz a ela que Yuki foi com Cecília ao castelo, o que a pega totalmente de surpresa. Lá no castelo, Yuki e Cecília estão ajoelhados com uma perna no chão enquanto uma guarda se aproxima e declara que eles estão diante do Imperador Dartz deste reino. Dartz instantaneamente transmite a vibe de alguém com um sério complexo de superioridade, indo direto ao assunto e dizendo que o motivo de tê-los convocado tem a ver com um incidente na vila que foi atingida por bandidos. Yuki dá um sorriso de canto, pensando consigo mesmo como todo governante, seja humano ou demônio, sempre age como se estivesse acima de todos. Mas então, do nada, o imperador abandona a encenação e admite que parece um completo idiota, decidindo falar normalmente de agora em diante. Uma das guardas da Sylvia o repreende imediatamente e diz para ele manter o personagem e agir como um rei de verdade. Os dois acabam discutindo sobre como um monarca deveria falar, enquanto Yuki apenas fica ali, se perguntando em silêncio o que diabos ele está testemunhando. Eventualmente, Dartz volta a prestar atenção para eles, dizendo que foi informado sobre a emboscada de bandidos na vila, e como o herói Miller do Império Galos também apareceu, mas eles conseguiram afugentá-lo e evitar grandes danos. Ele diz que eles definitivamente serão recompensados pelo que fizeram, mas Cecília simplesmente responde que só fez o que era certo e não espera nenhuma compensação. Então o imperador olha para Yuki e pergunta que tipo de recompensa ele gostaria, se dependesse dele. Yuki decide ser estratégico e responde que nenhum rei poderia dar a ele o que ele realmente busca. Dartz, agora curioso, pergunta o que poderia ser. Primeiro, ele chuta dinheiro, mas Yuki balança a cabeça. Então ele brinca sobre querer seu próprio harém, mas novamente Yuki lhe dá um não. Finalmente, o imperador pergunta brincando se ele está atrás do próprio trono, mas pela terceira vez Yuki recusa, afirmando calmamente que a única coisa que ele realmente deseja é o amor de Cecília. Sylvia fica chocada, Cecília cora, mas o imperador simplesmente cai na gargalhada, dizendo que essa é a única coisa com a qual ele absolutamente não pode ajudar. Mais tarde, após voltarem à mansão, Yuki cai de joelhos, testa no chão, implorando por perdão a Cecília. Ela o repreende, dizendo que a Câmara Real é o último lugar onde alguém deveria soltar confissões de amor. Ele implora de novo, jurando que não quis causar problemas e pedindo para ela não ficar brava. Enquanto isso, a mãe dela, que observava em silêncio por perto, ri do drama do amor jovem e entra na conversa para atiçar. Com um sorriso astuto, ela declara que, já que Yuki pisou na bola, ele precisa enfrentar as consequências, então está proibido de ver Cecília por um mês inteiro. Yuki fica chocado, completamente pego de surpresa, enquanto a própria Cecília parece tão angustiada. Ela também não quer ficar longe dele e acha o castigo um pouco demais. A mãe dela solta outra risada e diz: "Tudo bem, vamos chegar a um acordo, 2 semanas em vez disso." Então ela chama a Felicidade, que entra, agarra Yuki pela gola sem hesitar e começa a arrastá-lo para fora do quarto. Enquanto seguem pelo corredor, ela para no meio do passo e diz ao seu antigo capitão para olhar para fora. Yuki se vira para a janela e avista Sik sentado sozinho num banco, parecendo completamente miserável. Felicidade explica que desde o ataque à vila, Sik nem brincou com ela, ele só tem ficado emburrado e se isolando. Yuki imediatamente percebe o que está acontecendo. Sik está consumido pela culpa, se culpando por não proteger Tio e o Gárgula durante a emboscada de Miller. Felicidade então continua sua tarefa e arrasta Yuki de volta ao seu quarto na taverna, onde encontram Tio conversando com o Gárgula. O demônio lembra calmamente a Tio para se cuidar e até Felicidade sugere que ela volte para a mansão. Tio concorda e as duas saem, deixando Yuki e o Gárgula sozinhos. Yuki o atualiza sobre tudo o que aconteceu no palácio, mas o demônio apenas dá de ombros, dizendo que não há realmente nada que ele possa fazer. A única opção é esperar. Yuki não está satisfeito com essa resposta, então ele vai procurar Kraman, pedindo para ele o encher de quantos trabalhos puder, porque ele quer ganhar seu lugar ao lado de Cecília de verdade.
O tempo passa. Pelas próximas 2 semanas, Yuki se esforça em missão após missão, determinado a ficar mais forte e se provar. Finalmente, no 15º dia, ele retorna com um sorriso no rosto, empolgado por poder finalmente ver Cecília de novo. Mas antes que ele possa ir longe, o Gárgula o para. Ele diz que precisam conversar. Confuso, Yuki se vira para ele, apenas para observar em choque o Gárgula voltar à sua verdadeira forma demoníaca. E assim Yuki percebe que algo está errado. O demônio está se desfazendo, seu corpo rachando e sumindo porque o dano do ataque de Miller foi muito pior do que pensavam. Yuki exige saber por que diabos ele não disse nada antes, mas o demônio responde calmamente que não faria diferença. Não há como parar o que está acontecendo com ele. Ele calcula que tem talvez alguns dias restantes antes de se desfazer completamente e pede a Yuki que prometa cuidar de Teal. Ele avisa que ela ainda está gravemente doente e pode desmaiar a qualquer momento. Isso choca Yuki, especialmente porque Sik deu a ela uma de suas poções especiais, e essas poções geralmente são de nível milagroso, mas o demônio explica que ele a observa desde criança, e nas últimas semanas, algo definitivamente está errado. Ele diz que quando ele se for, ela estará completamente sozinha e não sobreviverá. Yuki dá sua palavra de que a protegerá custe o que custar. O demônio solta um sorriso suave, aliviado por saber que a garota estará segura. Mas Yuki rapidamente acrescenta que ele não deveria começar a relaxar ainda, porque ele vai encontrar um jeito de mantê-lo vivo também. O demônio ignora, dizendo que nada pode consertar o que está acontecendo com ele, mas Yuki brinca que ele ainda funciona muito bem como mobília viva, então não vai desistir ainda. Sem perder tempo, ele sai correndo e encontra Duke explicando tudo. E como Duke é um demônio, ele imediatamente reconhece o problema e diz a Yuki que a solução é simples. Alimentar os gárgulas com magicita deve estabilizá-lo completamente. Mas antes que Duke possa explicar o resto do processo, Yuki sai correndo, gritando obrigado sem nem descobrir de onde diabos ele deveria conseguir a magicita. Mas antes que ele possa começar a procurar, ele vê Cecília correndo em sua direção, pânico estampado no rosto. Ela agarra o braço dele e o apressa para ir agora, porque Tio piorou. Eles correm de volta para a mansão, onde encontram Sik se apressando para misturar mais poções. Ele olha para cima e diz a Yuki que as coisas estão piorando rapidamente, e apesar de tudo que ele tentou, a febre dela simplesmente não cede. Ele está fazendo tudo o que pode para ganhar tempo para ela, mas se não agirem logo, será tarde demais. Ele pede a Yuki para reunir as ervas raras de que precisa para um lote mais forte. Yuki congela porque não tem a menor ideia de onde começar a procurar, então Cecília rapidamente intervém e diz que irá com ele. Os dois correm para a guilda dos mercadores, esperando encontrar tanto as ervas quanto a magicita, mas estão fora de estoque. O mercador explica que devido à escassez de matéria-prima, as pessoas começaram a usar magicita como alternativa. O coração de Yuki afunda porque, sem a grama do crepúsculo e a magicita, ele está enfrentando a real possibilidade de perder tanto o tio quanto o Gárgula. Nesse momento, Cramon aparece e pergunta a Yuki se ele está pronto para uma missão. Yuki diz que não está com humor agora, mas Cramon o interrompe e diz para ele ouvir antes de dizer não. Ele explica que a missão é eliminar um monstro que tomou conta de uma caverna de magicita. Como o lugar está inundado de energia mágica, há uma boa chance de encontrarem grama do crepúsculo lá também. Yuki se anima com a notícia e, para seu alívio, Kraman diz que irá junto. Até Sofia se oferece para se juntar à equipe, porque não pode ficar parada enquanto uma de suas empregadas luta pela vida. E quando a noite chega, eles alcançam uma vila próxima. Cramon diz que vão passar a noite lá e seguir para a caverna ao nascer do sol. Yuki está ansioso para sair imediatamente, mas Cramon manda ele se acalmar, porque entrar em território de monstros à noite é pedir para arrumar encrenca. Ele acrescenta que a criatura que estão caçando não é uma besta comum. É um comedor de rochas mutante que ficou berserk depois de se empanturrar de magicita. Então, magia comum não fará efeito nenhum contra ele. E para piorar, o cliente quer a coisa capturada viva. Então terão que ser criativos. Pela manhã, eles se preparam e entram na caverna ao amanhecer. E não muito depois, eles ficam cara a cara com o monstro, que está mastigando cristais de magicita como se fossem biscoitos de chocolate. Assim que os avista, ele lança uma barragem de rochas. Yuki mergulha e puxa Cecília para fora do perigo bem a tempo, enquanto Sofia esmaga uma rocha que se aproxima com um chute brutal. Cramon desvia os que são direcionados a ele, usando algum tipo de estranha técnica mágica. Yuki lança um feitiço ofensivo, mas ele ricocheteia. A coisa nem sequer pisca. Cramon o avisa para pegar leve, já que eles devem trazê-lo vivo. Então ele lança um feitiço de aprisionamento de terra, prendendo o monstro no lugar, e Cecília complementa invocando correntes divinas para prendê-lo. Mas a besta rasga as amarras como papel molhado e esmaga o chão para se libertar novamente. Pensando rápido, Cramon sugere uma estratégia ousada: destruir o monstro por dentro. A ideia dele é usar sua magia das sombras para proteger Sofia, deixando-a escorregar pela boca da coisa e derrubá-la por dentro. Cecília está claramente preocupada, mas Sofia a tranquiliza dizendo que esse é exatamente o tipo de luta brutal corpo a corpo para a qual ela nasceu.
Yuki decide ir direto ao ponto e cria uma jaula de gelo ao redor do monstro, que é seguida pelas correntes divinas de Cecília. Sofia é imediatamente coberta pela magia das sombras e pula na boca do monstro, desaparecendo lá dentro. O monstro percebe que algo está errado e tenta ao máximo se libertar das amarras, mas Yuki e Cecília continuam relançando suas habilidades para mantê-lo no lugar. O monstro tem mais uma carta na manga, porém, ao liberar um monte de demônios de rocha menores, que também são impermeáveis a dano mágico. Percebendo isso, Yuki começa a socar os monstros até a exaustão, destruindo-os um por um, enquanto Cecília luta para segurar o gigante comedor de rochas. Logo, ela fraqueja e é empurrada para o chão. Enquanto o monstro paira sobre ela ameaçadoramente, mas antes que pudesse acabar com ela, o monstro cai no chão e Sofia surge de dentro, destruindo com sucesso o monstro por dentro. Cramon a abraça imediatamente e diz a Cecília e Yuki para pegarem a grama do crepúsculo. Eles imediatamente correm mais fundo na caverna e encontram a grama do crepúsculo. Mas assim que Yuki fala em voltar, Cramon diz para eles passarem a noite, pois uma jornada noturna pode ser muito perigosa. Yuki está preocupado com Tio, porém, e decide fugir na calada da noite. Mas Cecília sabia que ele faria algo assim, já que ele pode realmente voar. Então ela entrega as ervas a ele, após o que Yuki recresce seus chifres e asas antes de voar para correr de volta para Teal e o Gárgula. Ele entrega as ervas para o Siki e corre de volta para o quarto, enfiando o cristal de Magicite Goela abaixo do Gárgula, tipo, sem dó nem piedade. Imediatamente o braço do demônio cresce de volta, e ele sente uma onda de energia que o deixa pilhado, antes de sair do quarto e ir direto para Teal, com um objetivo claro. Ele entra no quarto dela e a encontra dormindo profundamente, mas esse cabeça oca acorda só pra dizer que agora vai ficar tudo bem, como se ela precisasse de um despertador pra isso. Completamente exausto, o Yuki voa de volta pra outra vila pra garantir que ninguém descubra sua verdadeira identidade, se esgotando total. Mas há a recompensa. Ele consegue dormir nas coxas maravilhosas da Cecília, um verdadeiro paraíso. Valeu por assistir, galera! Se você curtiu esse resumão e já tá na pilha pro próximo episódio, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho pra não perder nenhum dos nossos resumos diários, que são tipo um abraço quentinho pra sua alma.